Achei que deveria comentar alguma coisa, não é? Que é, se a família é lugar de amor e de perdão, não é? Principalmente a palavra perdão, a família é lugar onde se evidencia falhas, tá? Erros. Ok? E por isso a família é lugar de perdão. Por que eu preciso me considerar que dentro de casa, não é? Eu preciso da ferramenta do perdão. E ela tem que estar sempre à mão. Porque dentro de casa vão existir falhas e erros. Existem falhas e erros de marido para mulher, de mulher para marido. Existem falhas, não é? De pais para filhos e filhos para pais, tá? Longe de nós pensarmos como os antigos pensavam. Pais também falham, tá? Pais também falham, tá? E os filhos precisam entender isso, que nós também podemos errar e falhar, tá? Isso é importante que nós consideremos, mas não é porque nós falhamos que nós perdemos autoridade, tá? É que nem o pastor da igreja. O pastor também falha, mas nem por isso, não é? Nós vamos questionar sua autoridade, eventualmente por uma falha ou outra, não é? Bem, queridos, então há falhas e erros entre irmãos, tá? E de certa forma, aonde existir relacionamentos humanos, vai ficar observado falhas e erros, tá? Então, é isso que nós vamos ver aqui. Como tratar com falhas e erros dentro de casa. Bem, se o lar está sustentado no maior dos seus princípios, que é o amor, tá? Eu costumo dizer que o fruto imediato do amor é o perdão, tá? Aonde há amor, precisa existir perdão. Não existe possibilidade alguma de alguém dizer: te amo, mas não te perdoo. Essa possibilidade não existe, tá? Então, é esse contexto, tá, que é esta nossa lição de número 12 aqui, a família do filho pródigo. Nós vamos nos deparar com essa situação aqui, tá? Então, entender que todos nós dentro de casa podemos falhar, podemos errar, tá? E é óbvio que isso não pode tirar a autoridade de quem a tem, e que aonde existe amor, e se o lar está sustentado no amor, o perdão deve ser manifesto e se manifestar com naturalidade, tá? Bem, queridos, a primeira coisa que o escritor aí nos coloca, e coloca bem, né? Coloca de que o filho mais novo, faz uma exigência indevida. E essa sua exigência indevida é atendida, e isso desonra a família e lhe traz grandes prejuízos. Esse é o princípio geral da nossa história. Primeira coisa que nós podemos destacar aqui é a condição do filho mais novo, tá? É a condição do filho mais novo.
nós temos uma tendência, né? E tem aquela historinha, né? Do filho mais novo ser filhinho de papai, filhinho de mamãe, não é? Do filho mais novo, por vezes, ser super protegido. Do filho mais novo, por vezes, não é? Ser o caçula, ser adulado demais, ser paparicado demais, não é? E isso, de alguma forma, você vai ver esse prejuízo já lá no contexto de Adão e Eva, de Caim e Abel, por exemplo, tá? Você já vai ver isso. Então, os pais, a primeira coisa que precisa entender é que tomar cuidado para que, principalmente quando os filhos, eu já falei sobre esse assunto aqui, têm idades muito próximas. Se existem idades mais longas, distâncias maiores entre os filhos, tá? Geralmente o mais velho tem uma postura diferente diante do mais novo. Mas se são os filhos muito próximos, é um campo minado para gerar ciúme, tá? Pelo fato, às vezes, do pai, da mãe, dar uma atenção maior, uma dedicação maior ao filho mais novo. E se ele tiver algumas outras situações do tipo, o filho mais novo, mais doentinho, não é? Que apresenta doença com mais frequência, não é? Alguma debilidade específica, algum problema específico, aí essa tendência é muito maior. E nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos, dessa situação perigosa, criar um espaço para haver ciumeira dentro de casa, ciumeira entre os filhos, e de alguma forma existir até uma espécie de rixa, de brigas, de lutas e coisas semelhantes, tá? Bem, o filho mais novo, há uma tendência nas literaturas de família, não é? Até o nosso especialista aí na área, que não era cristão, ou pelo menos não era evangélico, o Isamitiba, que é um grande nome no Brasil ainda, apesar de ter falecido recentemente, ele diz que o filho mais novo, geralmente, ele é tratado pelos pais com uma forma de compensação, porque os pais, por vezes, carregam uma certa culpa por ter educado o filho mais velho com uma rigidez muito grande, ou pelo fato de ser o primeiro a ainda não saber lidar com a situação e por isso exagerar nas cobranças, ou até eventualmente o fato de o filho mais velho está muito próximo ao tempo em que o pai ainda sofreu uma influência muito grande da educação dos avós ou dos seus pais, e aí ele acaba passando isso. Então, uma tendência dos pais, às vezes, reduzir a cobrança que faz para o mais novo, se culpando e influenciado por esse contexto que nós estamos falando, tá? Então, cobrei demais o meu filho mais velho, e aí vai afrouxando nos mais novos ou no mais novo, tá? Então, isso também é um outro contexto perigoso. Além disso, as literaturas também dizem que a maioria das ovelhas negras, como nós costumamos dizer, né? Que toda casa tem uma ovelha negra, não é? Que geralmente a ovelha negra é a mais nova, tá? Ou uma das mais novas, tá? Uma das mais novas. Então, o texto aqui do filho pródigo se reporta também a isso, ao filho mais novo, tá? Que pelo que o mais velho fazia, entendo de que o pai, não é? Que tinha provavelmente uma fazenda, negócios, colocava esses filhos para trabalhar nela, tá? E me parece que há uma reação do filho mais novo de ir embora, exatamente porque se achava não o filho, mas um empregado do pai, tá? Parece que é uma revolta disso, por isso. Tanto que lá ele não lembra do irmão e da condição de filho. Lá
não é? Ele vai lembrar quantos jornaleiros ou quantos trabalhadores na casa do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. A referência que ele foi lembrar era a referência dos trabalhadores, tá? Então, aqui é uma outra situação, tá? Eu não quero me alongar nisso por causa do tempo, a gente tem coisas bastante interessantes nessa lição, mas uma das coisas que eu trabalhei muito ao longo da vida foi cenário de empresa familiar, tá? Quando os pais têm um pequeno negócio ou um negócio e que eventualmente a esposa trabalha junto e depois os filhos começam a trabalhar junto naquilo. E muitas das vezes não consegue separar o que é família e o que é negócio, tá? O que é família e o que é trabalho. Há uma misturada total. Se leva isso para a intimidade do lar, tá? Ou isso se mistura com a intimidade do lar, e por vezes você vê casamentos desgastados, filhos revoltados. Por quê? Porque nós resolvemos abrir uma empresa, ou fazer um negócio, ou incluir todo mundo dentro de um negócio, e não soubemos separar o que é uma coisa da outra, tá? Bem, é possível que esse filho aqui, ele esteja assim, não só pelo que ele lembra lá, mas porque o filho também achava que tinha algum direito pelo fato de ser trabalhador para o pai, e não por ser filho, não é? Quando o filho mais velho diz, eu estou sempre contigo, trabalho sempre aqui, e tu nunca me deste, não é? Um animal para eu matar, para fazer um churrasco com a rapaziada, não é? Então ele também faz de que o que ele tinha de justo, que ele deveria receber e não recebia, o filho que ficou em casa, pelo trabalho que ele fazia, e não pela condição de filho, tá? Então me parece que a coisa do trabalho era a motivação do filho mais velho, e é a revolta primeira do filho mais novo, tá? Então, nós vimos aqui na aula passada, né? Na aula de Marta, Maria e Lázaro na terça-feira, né? O lar deve ser um lugar de serviço. No lar é que nós devemos ensinar os nossos filhos, e eles devem aprender a princípios naturais, tá, queridos? Inclusive de trabalho, tá? A vocação dos nossos filhos, elas já vão sendo descobertas dentro da nossa casa, e para isso nós precisamos o quê? Incentivá-los a fazer alguma coisa, tá? Bem, até para a gente observar no que eles fazem bem, o que eles gostam ou eles não gostam, para nós podermos apoiá-los naquilo que vai ser a profissão deles no futuro, tá? Porém, queridos, nós precisamos tomar o cuidado para não criar dentro do lar um ambiente tal onde eles não compreendam a importância do trabalho, eles se julguem, não é, até escravizados por conta daquilo. Nós precisamos mostrar para eles a importância disso, como eu já disse até para os irmãos aqui, tá? Quando meus filhos eram pequenos, em vez de toda hora estar me pedindo alguma coisa, eu preferia dar uma mesada, tá? Mesmo que essa mesada parecia uma cadeirada na cabeça, tá? Porque às vezes era 20 conto, era a simplicidade que eu tinha, tá? Mas eles aprendiam a dar valor ao dinheiro desde cedo, que essa geração não sabe. E como que se dá valor, irmãos? Quando se ganha alguma coisa e você tem a responsabilidade de administrar aquilo, para ele perceber. Quando você chega no dia 15, pai, preciso disso, não tem dinheiro. Mas nunca tem dinheiro? Então dá 20 para ele, pede para ele administrar o mês todo, tá? Para ele ver se no final do mês, tá? No meio do mês ele vai ter alguma coisa, tá? Lógico, a partir de uma certa idade, que entenda, tal. Mas a criança tem que aprender a ter noção dessas coisas, tá, queridos? Noção dessas coisas. Eu lembro uma época que eu dei mesada para os filhos, né? E o meu do meio, que sempre se mostrou meio, né,
perigoso, não é? Eu estava sem dinheiro, trocado, não tinha tido tempo de buscar dinheiro no banco, alguma coisa assim, e eu então pedi dinheiro para ele. Irmãos, esse empréstimo saiu caro. Saiu caro. Tá? Tipo, me empresta aí teus 20 contos. Aí tá com eles aí inteiro. 20? Pai, então quanto de juro? Quanto de juro? Não é? Mas é assim que a criança começa a entender e dar valor. Tá, irmãos? Porque nessa sociedade consumista, o negócio é me dá. Então, você estabelecendo uma regra como essa, tá, irmãos? Você, não é que é chique da mesada. Nesse caso é uma cadeirada, 20 conto, era uma cadeirada no meio da cabeça, né? Você pedisse para minha mãe que falava isso, né? Meus amigos têm tudo mesada. Eu estudava numa escola boazinha, municipal mais boa. Todos meus amigos têm mesada. Ela, vem cá que eu vou te dar uma cadeirada, né? A minha mãe era assim, uma cadeirada no meio da escosta, né? Então, o valor de tudo isso, mas o que eu quero dizer para os irmãos é que a casa deve ser um ambiente de trabalho. A gente deve ensinar o filho a ter prazer no trabalho, entender a recompensa que o trabalho oferece, porque isso, irmãos, é um princípio bíblico, o trabalho. Ensinar a trabalhar e ter retorno do seu trabalho, irmãos, é bíblico. Você vai ler texto de Provérbios, você vai ver Salomão falando sobre isso, tá? Porque vai dizer inclusive que o marido voltando para casa e vê a esposa e os filhos, não é? Limpinhos, arrumadinhos, alegres esperando ele, é uma recompensa pelo trabalho. Imagina, aí chega em casa, a mulher parece trigo full, não tomou banho, camisa do Lula ainda, camiseta do Lula esperando o marido, não é? Os filhos gritando, a mulher reclamando, não é? Olha a recompensa do trabalho, né? Então, a importância do trabalho, mas eu não posso produzir dentro de casa espaço para rebelião, para revolta, tá? Eu não quero, de forma alguma, irmãos, reduzir o erro do rapaz aqui, do filho mais novo, tá? Mas, como eu já disse para os irmãos, às vezes a gente faz papel até do advogado do diabo, não é? Exatamente para a gente se conscientizar, antes de olhar o problema no filho, enxergar de alguma forma aonde nós erramos. Isso é fundamental, tá? Antes de olhar o erro do irmão, ver aonde nós erramos, tá? Antes de olhar o erro do pastor, do pregador, do dirigente, aonde nós erramos. Isso é fundamental. Sempre olhar para nós mesmos. O religioso vai sempre apontar a falha do outro. O crente vai olhar a sua. Tá, irmãos? Vai sempre olhar a sua. Então, eu não quero reduzir o erro dele. É lógico que ele fez uma exigência indevida. Ele fez uma exigência indevida. Tá? A herança, tá, queridos? A herança, certamente, só era possível a distribuição dela depois da morte do pai. E aí eu vou fazer um adendo aqui, tá? Porque há críticas a esse texto. Ainda que seja uma parábola, há bastante crítica a esse texto. Há muitos que defendem de que o filho exigiu foi as contas, na linguagem popular. O que é as contas? Não é? Pediu demissão, tá? Porque ele é um trabalhador. Há quem diga isso. O texto, as melhores traduções inclusive, fala em herança, tá? Mas eu estou dando bastante ênfase à questão do ambiente de trabalho, que o texto também dá, tá, queridos? Mas o filho teria pedido as contas, tá? Mas numa empresa familiar, tá? As contas numa empresa familiar é entre quem? É entre sócios da mesma família, tá? Então ele pediu a parte no negócio em que ele também trabalhava, e como filho do dono, não é? Ele era uma espécie de sócio,
tá? Para você entender um pouco mais a complexidade da coisa, tá? E também tirar aquilo que a gente sempre questiona. Poxa, mas a herança, a própria Bíblia não é clara, a lei judaica não é clara, que ela só é distribuída após a morte do testador, a morte do dono, ou coisa parecida? Sim. Por isso que eu quero dizer para os irmãos aqui, é muito mais a parte dele nos negócios da família a qual ele participava. Essa é a crítica que muitos fazem em cima desse texto, tá? Mas o texto coloca, não é? E dá ênfase a uma espécie de uma exigência indevida, não é? Bem, e aí então o pai, não é? Atende, tá? O pai atenderia fora de princípios legais? Me parece que não, tá? Por isso que eu entendo que provavelmente é muito mais um acerto de conta, porque o filho, digamos, era 1/3 da empresa, não é? Era uma sociedade, digamos assim, onde os filhos trabalhavam, mas como filhos, eles também eram o dono, e o texto também vai dizer: meu filho, tudo que eu tenho é seu, tá? E estava tudo aí à tua disposição, vai dizer para o mais velho, tá? Então, essa coisa do pai ter atendido, e que de alguma forma isso desonrou a família, tá? É quando alguém se acha no direito de abandonar a casa, tá? Abandonar uma casa. Eu lembro uma vez que meu filho mais velho não gostou de uma decisão que eu tomei, alguma coisa assim. Acho que tinha a ver com o horário de chegar em casa. Já era adulto, trabalhava, tudo. E eu impus uma regra, não é? E ele, a revelia, sem eu estar sabendo, pegou uma mochila de roupa e foi embora. E encontrou guarida na casa de uma irmã, não é? E foi bom que foi para lá, porque a irmã também o aconselhou, não é? Mas eu lembro que dei uma palavra para ele, assim: filho solteiro que sai de casa sem ser para casar é filho pródigo. Foi a palavra que eu dei para ele. E daí vai ler Lucas 15. Filho que sai de casa sem ser para casar é filho pródigo. Aonde a Bíblia autoriza filho sair de casa e deixará o pai e a mãe, se unirá à sua esposa e serão ambos uma carne. Quando que sai de casa? Para se unir com a esposa ou com o marido. Tá? Bem, eu dei essa palavra para ele. No outro dia eu estava lá fazendo alguma coisa em casa, ele chega por trás de mim e me abraça, não é? Ô pai, eu posso voltar? Eu falei assim: filho, não é? Você nunca foi para mim. É lógico que a casa é sua. Bem, foi o filho que saiu de casa para casar realmente, não é? E é muito abençoado. Então, queridos, essas coisas que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. E tem horas que não precisa falar muito, basta uma palavra bem colocada, tá? É o suficiente para produzir algum tipo de resposta naqueles que têm algum temor de Deus e temor pela palavra, não é, queridos? Então, este filho foi atendido na sua reivindicação. Ele desonrou sua casa, tá? Ele quebrou provavelmente o quê? Uma estrutura familiar e uma estrutura de trabalho que honrava essa família, não é? E o principal que a lição coloca, ele acaba trocando o lar, por quê? Por um chiqueiro. Esta é a ênfase. Tá? E vocês sabem que chiqueiro e a própria relação porcos, ela está muito relacionada na Bíblia com a questão do pecado. Tá? Às vezes nós deixamos um lar que pode ser simples,
que pode até exigir da gente, né, certos cuidados, certos trabalhos, certas responsabilidades, mas é puro, no sentido de limpo. Né? E aí nós trocamos muitas das vezes pelo chiqueiro, que representa o pecado, a sujeira. E foi isso que o filho fez. Tá, queridos? Bem, sem dúvida, um dos grandes problemas de filho mais novo. Tendência de todos nós afrouxar nos filhos mais novos. Então tome cuidado com isso. Tá? Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Porque se perde mesmo. Filhos precisam de limites. Filhos precisam de correção. Filhos precisam, não é, de disciplina. Filhos precisam de orientação. Filhos dependem de exemplos também, principalmente. Tá? E como já disse aqui, a nossa autoridade não está em manda quem pode e obedece quem tem juízo. A nossa referência de autoridade é o exemplo. O exemplo. Tá? O exemplo. Então, tome cuidado nesse aspecto aqui. Principalmente, como eu já disse para você, quando o filho novo, ele parece mais doentinho, mais limitadinho, não é? Alguns mais carinhosozinho. E aí nós vamos nos desarmando, e quando vamos ver, este filho se perde no caminho. Tá? Se perde no caminho. Bem, o pai estava errado em não atender. Eu entendo que se eu trabalho a possibilidade deste filho reivindicar parte na sociedade, tá? Eu vejo que não é erro nenhum. Se é questão de herança, à luz da lei, seria questionável. Porém, nós estamos diante de uma parábola. Não dá para levar tudo ao pé da letra. É uma referência da vida real, mas não um exemplo real. Tá? É alguma coisa que pode acontecer, normalmente de acontecer, não é nenhum absurdo, não é nenhuma história de carochinha, mas não é um caso real. Por isso que você não vai ver aqui, não é nome de pessoa. Você vai ver o pai, o filho mais novo, o filho mais velho. Se fosse uma história, não é pegada de alguém real para explicar o que Jesus às vezes faz, como Rico e Lázaro, por exemplo. Tem um nome próprio aí, Lázaro. Então, é um episódio real. Nós podemos traduzir assim. Aqui é uma história verídica, mas não especificamente um caso concreto de alguém ou de um fato específico. É alguma coisa que pode acontecer e que acontece com frequência, mas não é dado nome próprios aqui, porque não é uma história específica. Tá? Bem, queridos, então é isso. Começa por aí. Vamos correr um pouquinho. Bem, aí, o que nós evidenciamos aí? O que nós podemos evidenciar aí? O que nós podemos evidenciar aí, primeiro, erro do pai, tá? Erro do pai. Por que o erro do pai? Porque o texto, ele pode querer apontar alguma coisa e não falar outras, tá? Mas a gente pode imaginar dentro desse contexto, por exemplo, como o pai não identificou essa insatisfação do filho. Cabe a nós, tá, irmãos? Tá? Como a própria lição vai dizer aí, você vai ver aí ela citando isso. Olha lá, demonstrar interesse na solução de problemas. O item 2, a lição, página 38. Na vida familiar devemos demonstrar interesse na solução de problemas. Tá? Então, se você fizer uma análise de problema, aonde começou a insatisfação desse filho? Eu já citei aqui qual a possibilidade, não é? Do filho
achar que apenas uma parte das três do negócio do pai, não é? Insatisfeito com os resultados do negócio, não é? Realmente soteriologicamente, ou seja, é o desejo de querer viver o mundo, tá? A ênfase que a gente dá na soteriologia, quando prega a mensagem de salvação, mas aqui a gente está analisando sobre o princípio condutor de família, tá? Então, eu identificar as insatisfações dos filhos, tá? Eu tentar, de alguma forma, persuadir o filho a mudar de ideia, tá? Você quer ir embora? Então, por quê? Qual é a causa? O que eu posso fazer para você não ir? Vamos conversar? Vamos negociar essa situação? Tá? Alguma coisa do tipo, tá? Bem, irmãos, o texto, ele não mostra isso, tá? Ele já vai para um caminho mais prático, de finalmente. Mas isso pode ter acontecido e a gente não tem informação no texto. Mas isso deve acontecer. E isso deve ser um cuidado nosso. Nós temos problemas dentro de casa, a primeira coisa que eu tenho que aprender a administrar é insatisfações. Insatisfação do cônjuge, insatisfação dos filhos, insatisfação inclusive dos pais. Tá, irmãos? Por quê? Porque o lar é gerador de problemas, de todo tipo de ordem. E às vezes nós não estamos satisfeitos. Tá? E às vezes nós também não temos paciência para resolver os problemas. A pessoa que está o problemático. Outra coisa também que eu tenho que tentar fazer é persuadir o filho a mudar de posição, buscar argumentação, buscar uma boa conversa, usar até às vezes uma autoridade para que o filho não venha tomar tal caminho, tal decisão, tá? Mas isso eu vejo como falhas que poderiam ser do pai, tá? E que às vezes pode ocorrer com a gente, tá? A gente vê o nosso filho revoltado, a gente logo diz: não há motivo para isso. Se tu tivesse o que eu tinha, tu ia ver o que era uma vida difícil. Geralmente a gente vai por esse caminho, não é? E eu entendo que às vezes todos nós cometemos não esse erro, mas essa praticidade de comparar a vida que nós damos para ele e a vida que nos davam. E a gente sabe que nós damos muito mais do que recebemos. A maioria de nós faz isso, tá? A maioria de nós faz isso. Porém, não é? Nós precisamos entender, principalmente na complexidade da vida de hoje, tá? E os números de casos que nós vemos em lares estruturados, filhos totalmente perdidos, nós precisamos considerar de que precisamos, às vezes, buscar a razão da insatisfação, tá? E ter a paciência para convencer, persuadir nossos filhos a saírem dessa situação e mudar qualquer tipo de decisão que eles estejam pensando a respeito do lar e a respeito dos próprios pais, a respeito da casa deles, tá? Bem, aí então nós vamos então para o erro, né, do filho, o filho mais novo. Então, o filho mais novo, como tudo na Bíblia, o filho mais novo, ele é precipitado. E o resultado vai mostrar isso, tá? O filho mais novo, às vezes, valoriza mais os de fora do que os de dentro. Há uma valorização muito mais, não é? Pela vida que o vizinho leva, que o colega de escola leva, não é? Ou que o colega de igreja leva, do que a que ele tem.
Tá? Isso é marca de filhos, mas principalmente dos mais novos, que por vezes, por ter sido criado, às vezes, né, como nós já dissemos, não é, com muita manha, não é, acaba se tornando um pouco mais exigente, um pouco mais intransigente, não é? Então, esse filho, então, ele mais novo, ele mostra isso. Bem, essa situação é criada, essa situação é estabelecida, e aí nós vamos ver na lição aí que ele vai, não é, viver a vida que ele achou que seria melhor, não dá certo, o projeto não dá certo, e agora é a hora da única possibilidade que lhe resta. Qual é? De voltar. Você vai observar que voltar para a casa do pai foi a última possibilidade. A hora que acabou o dinheiro, acabou as farras, acabou os amigos, ele ainda de alguma forma tentou se manter no pior dos trabalhos que poderia existir, mas ele ainda tentou esta possibilidade para não ter que voltar à casa do pai. Tá? Aqui vale uma ponderação para nós, queridos. Às vezes alguém que erra com a gente, tá, não volta, movido por uma espécie de um orgulho, tá, de não reconhecer o tamanho do seu erro, o tamanho da sua falha, tá? Por outro lugar, é mais ou menos assim também. Às vezes é um orgulho, que em alguns momentos é perigoso, mas que faz parte da vida da gente. Porque por outro lugar, às vezes também não voltar significa dizer o seguinte: se eu fiz o que eu fiz, e eu estou na situação que eu estou, eu mereço. Então eu nem vou voltar lá para pedir nada para o meu pai, porque seria muito cara de pau da minha parte chegar lá agora e tratar o assunto. Isso às vezes pode passar na cabeça de alguém também, que por mais que você tenha culpa, tá? Esperamos que alguém com uma consciência em si, que é o que acontece com esse moço depois de algum tempo, que volta ali a consciência e ele percebe que está fazendo coisa errada, não é o fato de estar ali apenas desejando a comida do porco, tá? Mas é o fato dele já ter feito coisa errada lá na casa do pai, pedindo para ir embora e pedindo o que era seu para ir embora, tá? É um reconhecimento, tá? Que não é só pelo momento difícil que ele está passando, mas ele tenta praticamente voltar desde o princípio no seu erro, tá? Então, voltar à casa do pai, às vezes é um caminho muito longo, porque tem um orgulho natural humano, tá? De não querer dar mão à palmatória, de realmente reconhecer, não é que errou, mas o tamanho da besteira que fez. Porque errar é uma coisa, irmão, mas o tamanho da besteira que ele fez na situação que ele estava, ele podia voltar para a casa do pai com pouco dinheiro, ele podia voltar para a casa do pai dizendo: não tem nada lá que vai me dar futuro, tá? E seria voltar, mas ele volta, irmãos, tá? Talvez pela principal razão que ele foi. Ele foi porque se achava empregadinho do pai. Não sei se você já ouviu isso do teu filho. Bem, se você pede para ele fazer alguma coisa, há uma chance que você tem. Se você ensina ele que em casa se trabalha, há uma grande chance de você ouvir isso. Parece que eu sou empregado, não sou nem filho. Eu cheguei a dizer para minha mãe uma vez: eu acho que eu sou adotivo, de tanto que a senhora me cobra as coisas.
Eu acho que eu sou adotivo, viu? Não é? Bem, queridos, então há uma sensação de se sentir injustiçado, tá? Mas você tem que ensinar seu filho a trabalhar. E isso se faz em casa, tá? Agora, ele pode ter esse orgulho natural, realmente, ou esta coisa de que eu não vou, o meu pai não merece me ver nessa situação, eu não tenho cara de pau por voltar lá, porque meu pai não merece me ver nesta situação, tá? Seria uma afronta ao próprio meu pai. Então ele pode nem querer voltar para casa pensando no próprio pai, no desgosto, e querendo proteger o próprio pai. Então eu falo isso porque, irmãos, porque nós podemos evidenciar coisas práticas aqui, de alguém que eventualmente, né, tem algum parente, tem alguém de casa, ou filho, não é? Ou qualquer uma outra situação em que a pessoa tem dificuldade. Tá? Irmãos, eu já vi casos de separação, eu já tratei casos de separação, tá? De que a pessoa foi embora, a esposa estava esperando o marido voltar e ele não voltava simplesmente por causa disso. Ele dizia: ela não merece que eu volte nas condições do que eu já fiz para ela, ainda me receber de volta. Eu vou poupar ela de voltar numa condição como essa, de fazer isso para ela. É levar ela a prejuízo duas vezes, do jeito que eu fui e agora tem que voltar. Já tratei caso assim, e eu tive que conciliar essa situação, levar a pessoa a entender que a esposa estava esperando, e que aonde há manifestação de perdão, essas coisas precisam todas ser apagadas, eliminadas. Tá, queridos? Tá? Então, essa coisa é muito séria, quanto mais envolvendo relação de pai e filho. Eu fico admirado, irmãos, eu conheço alguém próximo da gente, que eu fiquei assim admirado disso. A moça deve ter o quê? 20 anos? Uns 20 aninhos, não é? E a conversa é mais ou menos essa: eu estou há 1 ano de mal da minha mãe, sem falar com ela, sem procurar, ela não me procura. Como? Há 1 ano. Mas deve estar fazendo 2. Como? Bem, irmãos, olha, eu já vivi situações que eu entendo, até pela minha postura, né? Às vezes um pouco rígida, não é? Mas, queridos, não passa 2, 3 horas de um filho aborrecido. Passa 2, 3 horas, está lambendo de novo a gente. Borboletas sempre voltam, né? E pai que é pai, mãe que é mãe, é jardim. Borboletas voltam. Tá aí o filho pródigo, voltou. Demorou. Mas ele teve que passar por cima de um orgulho e a própria sensação de querer preservar o próprio pai. Tá? Do erro que ele tinha cometido. Afinal, o pai que tinha lhe educado. Tá, queridos? Então, você tem que considerar isso. Então, se existe inimizade com alguém no campo familiar, tá? E se demora essa volta, tá, queridos? Nós precisamos considerar algumas coisas, tá? Como essas. Porque às vezes a gente fala, gente dura, mas está chorando lá, mas não é capaz de dar um telefonema, não é capaz de se aproximar, não é capaz de pedir perdão. Está chorando lá, e tem gente orgulhosa nesse ponto. Morre lá. Tá? Então, é realmente uma necessidade de superação. Bem, queridos, para a gente, assim, não esticar muito, apesar que o assunto é muito bom, não é? O que ocorre? Esse filho volta. Outra coisa interessante aqui, ó. Esse filho volta. Ele cai em si. O texto mostra que está fora do juízo quem sai de casa. Está fora de juízo. É o que o texto enfatiza. Tá? Ele volta à consciência. Ele cai em si.
diz o texto bíblico. Ou seja, ele percebe que estava fazendo coisas em que não era ele, a cabeça dele realmente se perdeu, tá? Ele reconhece isso, tá? Um desvio total, tá? Talvez uma que a gente chama de demência temporária, o que ele reconhece que estava vivendo, e ele volta. Ele precisou bater no portão? Ele precisou chamar o pai? Não, o que o pai fez? Facilitou a volta dele, encurtou o caminho da volta, tá? Que tem gente agora vai ter que vir aqui de joelho, tá? Vai ter que lamber esse chão, vai ter que entrar aqui de quatro, tá? Olha, vai ter que agora se rastejar. E olha, eu vou dizer, eu vou pensar. Ui! Tem gente assim. O pai estava no portão, e quando viu, o que fez? Foi ao encontro do filho. Isso significa dizer, tem alguém brigado com você? Qual o teu papel? Se há um mínimo de uma reação da outra parte, o que você faz? Você encurta esse caminho, essa cruz, este calvário da pessoa, porque ele vem todo pelo caminho ensaiando. Eu irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus jornaleiros. Ele vem pelo meio do caminho, tá? Treinando o que falar, o que citar, as palavras certas, tá? Para não ter muito erro, para não ter muita chance de dar errado, tá? E o pai estava ao portão, identificou o filho de longe, tá? Como esse filho volta, certamente voltava como aquele moribundo que cuidava daquele trabalho e que não tinha recurso nenhum, andando talvez há dias, não é? Com a roupa desgastada, com uma roupa suja, mas pai sabe quem é o filho, não importa em que situação, com fome, e volta desfigurado, não é? E o pai o reconhece e vai ao encontro dele, tá? E diante do encontro dele, tá bem, queridos? Não deixa ele nem manifestar totalmente as palavras que ele estava ensaiando. O que o pai fez? O pai se lançou ao seu pescoço e o beijou, tá? O abraçou e o beijou. Provavelmente aquele filho, na condição que estava, tá? Daria até uma espécie de, qualquer outra pessoa, como a gente vê um mendigo às vezes, não é? Quando a gente vê a pessoa que bate no vidro do carro para pedir uma moeda, que o bafo dele já derruba você, e que você quer se afastar, porque você está acostumado com a limpeza. É natural que você tenha esse tipo de reação. Mas olha só, quando se ama, se lançou ao seu pescoço, tá? Então, qual é o filho, tá? E aí vem, quando a gente trata com pessoas acamadas dentro de casa, com pessoas doentes dentro de casa, quando a gente troca uma fralda de um filho, quando a gente troca a fralda de um neto, quando a gente pega uma pessoa, inclusive mais idosa, que a gente ama, mas com problemas, não é? De não poder fazer, não faz as necessidades ali mesmo, e por aí você vê o trabalho de alguns profissionais que tem na área de saúde, inclusive as nossas enfermeiras, por exemplo, que às vezes lidam com situações desse tipo, que você teria, não é? Necessidade de vomitar, de desprezar aquela situação, tá? Mas por amor, tá? Ok? Você então abraça, beija a pessoa,
nesta condição que ela está. Tá? Bem, é a condição que Deus em Cristo nos recebe. Nos recebe assim, sujo pelo pecado. Não é? Bem, queridos, então é isso que ocorre. E depois o que o pai faz? O pai então, não é? Não quer discutir nada que o filho tenha perdido porque levou alguma coisa, porque pediu seus direitos. Não. O pai faz festa, o pai põe anel, dá sandália, o pai o promove praticamente a condição de filho, reconhece que aquele filho estava perdido e foi achado, aquele filho estava morto, reviveu, ele reconhece tudo isso. Então aqui está o valor, não é, do perdão. Mas não foi só isso que aconteceu. Tem um irmão que ficou indignado. Ficou revoltado. Que não manifestava, tá, qualquer amor por aquele irmão que estava voltado. E, pelo contrário, no primeiro momento, jamais passou pela cabeça dele a questão do perdão. Olha lá, com o irmão. Nem todos os benefícios que a gente dá a um filho é plenamente reconhecido pelo outro filho. Tá? Você pode até ter filhos pequenos e não perceber isso ainda, queridos. Mas ao longo da história, você vai ver filhos dizendo de que o irmão foi tratado melhor, foi considerado melhor pelos pais, teve mais chance, mais oportunidade, e etc, etc. Por isso nós temos que tomar cuidado para que isso não vire, né, uma bola de neve familiar de um problema que a gente tenha dificuldade depois de administrar. Mas esse filho mais velho, ele se mostra assim. Ele chega ao ver aquela festa. Como que é isso? Ah, você não está sabendo o que está acontecendo? Não. Não é? Primeiro parece que ele já é o último a ser comunicado, né? É o último a saber, não é? Ah, teu irmão está de volta. Como? Irmão? Que irmão? Eu tenho irmão? Tá? É mais ou menos por aí. Tá? Então por isso, queridos, coração de pai, irmãos, e de mãe, não é coração de irmão. Tá? Como a gente costuma ouvir por aí, né? Eu sempre falo lá em casa, não é? Quando que uma mãe nasce? Na gravidez. Esse senso. Já pegou uma moça assim, totalmente de cabeça virada, totalmente aloprada? Aí na hora que gera um filho, o filho aparece, parece que junto mudou-se uma personalidade. Nasce uma mãe. Começa a cuidar, começa a tratar, começa a ter posturas diferentes por causa do filho. Olha o valor de uma gestação. Chega a mudar até personalidades. Não é de todos os casos. A gente vê casos de mãe, né? Não é? Que joga a filha na lata do lixo, não é? E outras coisas mais, né? Mas, na maioria dos casos, esta beleza que a maternidade gera. Tá? Mas você precisa entender que este irmão não enxerga com o mesmo amor a seu irmão que o pai enxergava a esse filho. É diferente. Tá, queridos? E a gente tem a tendência dentro de casa de dizer, não é? Que nem às vezes eu falo para alguns irmãos, né? Quando um irmão ou outro tem dificuldade de entender alguma coisa, mesmo no CETEREC, e às vezes eu digo, querido, você precisa entender, Deus vai dar na medida que cada um precisa, e que o próprio Deus estabeleceu para usar aquela vida. Tá? Não adianta a gente querer achar que todo mundo está no mesmo nível, até de compreensão da própria palavra.
Cabe a mim vir aqui fazer o maior esforço e dar a melhor palavra para vocês. Agora, cada um vai pegar no seu jeito. Assim como uns aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar, mas aprendem. Tá? Então, esta é a realidade, tá, queridos? É a realidade. Então, se sentiu assim, ressentido, não é? Totalmente ressentido, rancoroso, e teve dificuldade para perdoar. O que o pai teve que fazer? Não é? Levar este filho também à reconsideração. Essa é uma das palavras jurídicas, irmãos, que eu mais gosto. Ela tem a ver com o texto reconciliação. Mas a palavra reconsideração. O que é reconsideração? É quando você dá a chance de alguém estar fazendo uma maior das besteiras da vida dela. Mas você, mesmo ofendido com a decisão que ele está tomando, você tenta argumentar com ele como se você se subordinasse a ele mesmo e até dissesse para ele: não vai embora, não me deixa sozinho, você vai me fazer falta. Sendo ao contrário, às vezes é ele que vai sentir falta de você. Mas você entra num processo de reconsideração para tentar salvar esta vida. E aí vocês vão entender porque eu falei lá do que o pai podia ter errado quando o primeiro filho foi. Parece que esse pai, nessa segunda situação, esse filho, diante dessa situação, dizendo: quem quer agora ir embora sou eu. E ele faz uma reconsideração, tentando não perder também esse filho aqui, porque pela indignação que ele estava, pelo senso de injustiça que parece que a situação se apresentava, ele podia dizer: quem quer agora ir embora sou eu. E ele não deixou este filho ir embora. Ele reconsiderou: reconsidere isso, meu filho. Olha, tudo que é meu é teu. A hora que você quiser, está à tua disposição. Quando você quiser fazer a tua festa, você não precisa nem me pedir. Você é tão dono de tudo isso como eu. Eu mandei fazer a festa porque teu irmão não podia, na condição que estava, pedir uma festa para ele. Mas você, na condição que está, pode pedir festa para você. Você está aqui, você é dono, você usufrui de todas as coisas. Esse teu irmão estava perdido, foi achado, estava morto, reviveu. Então ele usa como argumento com este filho, tá? Para que numa linguagem meio de família, tá? A gente não tenha que viver o quê? A mesma história duas vezes. Sabe o que é viver a mesma história duas vezes? Quando a cartilha, não é? Você é reprovado lá, e aí você volta para a cadeira aprender a mesma lição de novo. E aí você vai fazer a prova de novo, e aí repetente 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Na minha época que repetia, né? Tinha um tal Dente de Cavalo, que era um colega nosso lá na turma, bravo que só ele. Uma vez o Dente de Cavalo tentou me pegar lá, no pau, né? Bem, mas o Dente de Cavalo ele já estava na classe que eu estava pelo 4º ano de repetência. Esse nome? Ai, com esse nome, né, querido? Ia ser 4, 5, 6, 7 anos de repetência. Uma mula. Ai, queridos. Ai. Então, meus amados, que Deus dê graça para você ponderar cada tema dessa lição, tá? Fortalecer os laços familiares, tá? Se você tem algum processo de reconciliação com alguém, reconsiderar algumas coisas, tá? Se tiver um mínimo, tá, de iniciativa da outra parte, facilite essa reconciliação, não é?
Que Deus dê graça para a gente aprender com essas coisas e cuidar melhor do nosso rebanho doméstico, não é? E cuidando bem lá, a gente também possa cuidar melhor do nosso rebanho aqui.